Bom, então vamos falar da proxalutamida. Aê, Essa treta. Eu consegui Eu fiquei imaginando se você ia conseguir falar o nome. Eu treinei muito antes de conseguir falar o nome, não faz ideia. Então, ela é eficiente contra a Covid-19? Tem dado ainda? Como é que tá o negócio? O que acontece é, semana passada foi divulgada em uma coletiva de imprensa em Manaus um resultado de um estudo de um medicamento que está sendo investigado para tratar pacientes com a Covid-19. E aí, depois dessa coletiva de imprensa, saíram várias matérias falando que esse medicamento reduz em 92% a gravidade do Covid, reduz o tempo de internação, reduz o número de mortes, mas acontece que tem vários problemas nessa afirmação aí. Porque assim, esse fármaco, a proxalutamida, é uma molécula que ela tem uma ação antiandrogênica. O que isso significa? Que faz um efeito contrário a uns hormônios como a testosterona, que é um hormônio lá que tem muito em homens. Tem mulher também, mas está bem elevado em homens. E está ainda em estudo para ser usado para tratamento de câncer de próstata, ou seja, está em estudo. Não é um medicamento aprovado para nenhuma doença em nenhum país no mundo, tá? Tem que deixar claro isso. E por que esse medicamento está sendo cogitado para tratar a Covid? Por que estão olhando para esse medicamento, para estudar esse medicamento? Porque existe uma hipótese de que homens, eles são mais afetados pela doença por causa dos hormônios. Porque uma das portas de entrada do vírus nas nossas células é um receptor onde esses hormônios também ligam. Então, quanto mais hormônio, mais receptores. E aí, mais chances do vírus entrar, porque ali é uma porta de entrada do vírus. Entendeu? Captou a ideia? Essa não é uma hipótese muito forte, não é uma hipótese totalmente comprovada, mas ainda assim vale a pena a investigação. Mas vale lembrar que não essa porta de ligação desse receptor do hormônio masculino não é a única porta de entrada do vírus na célula. Mas se a gente fechar uma das portas e isso ajudar a ter uma doença menos grave, por exemplo, então talvez seja um jeito de controlar, por exemplo, a lotação em hospitais, né? Achatar aquela curva. Então, isso é uma coisa interessante. Vale a pena. Exato. Exatamente. Qualquer coisa que ajude alguma coisa, vale a pena. Então, está sendo investigado. Bom, aí sobre o estudo. Quando a gente procura os estudos registrados para usar a proxalutamida, existe um site onde a gente faz essa busca e esses estudos ficam reunidos lá. A gente tem, no momento, 5 estudos. 3 está investigando o efeito dela no câncer de próstata e também no câncer de mama, sendo feitos em vários lugares do mundo, e 2 estudos estão investigando o uso para tratar a Covid. E ambos feitos pela empresa Applied Biology, que é especializada em remédios para doenças capilares. Bom, o problema é que o estudo que eles mostraram, que eles já mostraram o resultado, tá com aquele status assim, ó, ainda não estamos recrutando. E o que isso indica? Que, de forma oficial, esse estudo ainda não começou, né? Mas, de alguma forma milagrosa, ele já tem esses resultados aí. E isso parece um pouquinho suspeito, né? Teria alguma chance de ser só, tipo assim, esqueceram de atualizar no banco de dados, mas eu não sei como funciona isso aí. Pode, porém, só um parênteses. O estudo foi registrado na plataforma dia 28 de janeiro. Teoricamente, você não pode começar um estudo antes de ter o registro tanto do Comitê de Ética quanto do Clinical Trials, que é essa plataforma. E aí, de 28 de janeiro pra cá até agora, são menos de 2 meses. E aí, de repente, já tem todos os estudos. Então, a gente não sabe a timeline, mas alguma coisa tá meio esquisita, entendeu? Suspeito. E o outro ponto desse estudo que eles fizeram, com casos leves de Covid, já tem resultados, e o que está na plataforma é diferente do que está no artigo publicado. Então tem já essa discrepância aí. E o artigo, além de muito fraco porque assim, ele foi publicado numa revista com pouca reputação científica, ele tem pontos que mostram falta de transparência, pouca qualidade na descrição dessa metodologia. Então, olha só, carreguem essa mensagem para a vida. E também carreguem essa mensagem para os grupos do WhatsApp, que isso aqui é importante. Sim. Coletiva de imprensa apresentando dados que a comunidade científica não tem acesso para verificar e para comprovar não serve como fonte confiável de informação. Tá bom? Cara, e o exemplo mais clássico disso é só vocês imaginarem qualquer tipo de reportagem que falava, por exemplo, banana cura o câncer. E quantas vezes a gente viu esse tipo de coisa? Isso veio, muitas graviola, vezes... Mano, teve uma época maciça da graviola. Exatamente. História do ovo, por exemplo. Ovo faz bem, ovo faz mal. Não é que o troço muda, é que às vezes rola uma coletiva de imprensa, a imprensa pega o que eles entendem, que já nem é necessariamente o correto, e eles, na hora de transcreverem isso, ainda muda mais coisa ainda,
Então, calma, coletiva de imprensa... Coletiva de imprensa serve para levantar ação de empresa. Exatamente. Sim. E uma outra coisa que é relevante de ressaltar é esse negócio que é um medicamento que nunca foi aprovado pra nada. Eu não tava sabendo disso. Isso é duplamente preocupante, porque significa que a gente ainda não tem dados sobre segurança dele. Porque, por exemplo, vamos pegar um medicamento tipo ivermectina, que foi muito falada de que vai curar a Covid e papapá. A gente sabe que não é o caso. Mas, pelo menos, tratava de um medicamento que já tinha um histórico de a gente saber mais ou menos o quanto ele era seguro para ser utilizado. Obviamente, como o pessoal começou a perder a mão por causa dos boatos de WhatsApp, etc., a gente teve muita gente tendo problema de fígado por causa da ivermectina, etc. Mas, assim, no geral, é um negócio que a gente sabe que, em tese, você pode tomar e você não vai morrer. A gente não sabe isso, desse remédio. Tem um outro detalhe que eu esqueci de escrever aqui no resumo. Não tem dado pré-clínico, ou seja, de estudo em células e em animais, mostrando que tem um embasamento científico. Então, a gente não sabe nem se realmente funciona porque eles estão já investigando em humanos. Nossa, ou seja, o nego tirou isso do rabo mesmo. Foi. Assim, né? Existe um embasamento teórico e que não passa disso. Existe um termo que é muito usado aqui na França e eu acho maravilhoso que eu passei a usar. Em francês, pena que eu não tenho uma boina e um cachecol aqui do meu lado. Vai, assim, Luiz. Esse é o momento de brilhar no francês, vai. Ça vaut ce que ça vaut. O que significa isso? Esse estudo, ele vale o que ele vale. E eu acho isso maravilhoso, porque assim, existe uma certa validade no que eles estão trazendo. Não é para pegar isso e amassar jogando no lixo, é óbvio, e não é o que a gente tá fazendo aqui. Mas ele vale o que ele vale. Ou seja, a gente não tem um estudo da parte mecânica por trás, a gente não sabe na célula exatamente qual que é o efeito. Existe uma lógica teórica que eles estão seguindo, mas a gente não sabe se na prática é isso que acontece. Então esse falta estudo... o ponto de partida que eu tô levantando aqui. Tipo, não existe esse ponto de partida, existe uma ideia só. Exatamente. Então esse estudo vale o que ele vale. Ele é interessante, ele é promissor, mas ele tem um monte de defeito, ele tem um monte de crítica. Então vamos esperar outros estudos, vamos esperar de repente uma parte celular para entender a parte mecânica, o lado bioquímico disso tudo, para ver se é realmente isso mesmo. Porque às vezes eles estão dizendo que é esse o alvo que está sendo, que essa é a mecânica que o medicamento está atuando, no fim das contas é um troço completamente diferente, a gente nem sabe se funciona mesmo ou não. Então, de novo, esse estudo vale o que ele vale. E não mais do que isso. É isso, basicamente. Falta criar uma expressão em francês para também, assim... Esse estudo vale tanto quanto um teste do BuzzFeed. Eu vou criar, pode deixar comigo. Eu vou entrar nesse projeto aí. Oi, pessoal! Esse é o Picadinho N11C. São pequenos cortes de lives para facilitar o acesso e o compartilhamento das informações. Você pode mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. O link para a live completa vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui no card. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu juro que não cai o dedo.